Que saudade, hein? Pois é, de volta aqui com o nosso Band Empresarial e agora com a quarta temporada. Quarta temporada, mais 5 anos que eu tenho o prazer da audiência de cada um de vocês para entender mais sobre o ambiente empresarial. E começamos essa quarta temporada aqui no restaurante Bela Nápoles para cobrir o lançamento do segundo Summit de Negócio organizado pelo Business Bahia. Venha com a gente que você vai gostar porque tem muito conteúdo. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. O Business Bahia só é o que ele é pelo apoio que tem de muita gente. Toda semana, membros do grupo se comunicam com seus clientes, com toda a sociedade baiana através de artigos que são repercutidos por esses órgãos da imprensa baiana. Obviamente a gente tem apoio de todos, mas esses são constantes e semanais. Não posso deixar aqui o nosso Band Empresarial, que está sempre, Azevedinho, sempre, todos os eventos do Business Bahia, a gente conta com o Band Empresarial. E agora, com o grande fundador, idealizador do Summit e que a gente tem o prazer de estar mais uma vez chegando aqui, abrindo a nossa temporada, a quarta temporada do Band Empresarial. Carlos Falcão, novidade você aqui no nosso Band Empresarial, um cara que não faz nada, né? Eu adoro estar no Band Empresarial, eu me sinto em casa aqui na Band, me sinto em casa com você, amigos queridos, e mais uma vez eu agradeço o convite. Falcão, e foi aqui também no Bela Nápoles, esse belo restaurante, em que a gente saiu o ano passado com o lançamento do primeiro Summit. E aí me diga, de lá para cá, o que é que você acha que o ecossistema mudou? O que é que você vê como grandes diferenças existentes? Primeiro eu quero realçar que nós escolhemos propositadamente o mesmo restaurante, o Bela Nápoles, para lançar o Summit Made in Bahia 2025, porque o sucesso do ano passado foi muito grande. Então, como eu sou baiano, eu tenho fé e acredito nas tradições. Então, resolvemos fazer novamente aqui no Bela Nápoles. E também, mais uma vez, com a cobertura do Band Empresarial. Eu entendo que, de lá para cá, nós falando do microsistema do Business Bahia, após o Summit, nós mudamos de patamar, porque foi um evento que superou todas as expectativas e realmente nos transformamos em objeto de desejo do empresariado baiano. E o Summit, com o sucesso, nos impulsionou e nos motivou a realizar a segunda edição agora em 5 e 6 de novembro no Centro de Convenções. E o que é que você vê como sendo ainda um grande desafio a ser vencido nesse Summit? A sua pergunta é boa porque é essa que nós estamos nos fazendo. Nós conseguimos colocar de pé com muito sucesso no Armazém Convention em Lauro de Freitas. Fomos muito bem acolhidos, mas nós resolvemos mudar de patamar e crescer o Summit. Então, esse desafio é muito grande. Nós saímos de uma média de 3.500 pessoas inscritas e pretendemos ter 5.000. Nós saímos de 70 marcas, queremos ter 100. Então, esse eu acho... É o próprio local, de alguma forma, né? Maior, mais robusto. Mais robusto, que exige mais investimentos. Então, eu acho que é isso que é o nosso grande desafio nesse momento, é você fazer a mesma entrega de qualidade com uma quantidade ainda maior. E aquele que não foi no primeiro Summit, o que é que acha que ele pode esperar, que vai encontrar nessa segunda edição? Olha, quem não foi, perdeu. Perdeu um evento sensacional, um evento que nós tivemos, eu comento isso com muito orgulho, 85% das pessoas que avaliaram como ótimo ou excelente. Isso é uma marca ímpar. Das 400 e poucas avaliações que nós tivemos, nós só tivemos uma ruim, uma única. Quer dizer, nada praticamente desprezível, que nós entendemos até, mas uma questão pessoal. Mas eu acho que essa é a grande missão, sabe? É você manter a qualidade para que aqueles que não foram no ano passado, quando forem esse ano, porque irão, entenderem exatamente o que perderam e o que não devem perder mais.
E aí a gente vai com uma pergunta que eu acho que todos nós nos fazemos o tempo todo, né? Como é que está a Bahia nesse ciclo de desenvolvimento, principalmente nesse número de empresários que circula dentro do Business Bahia, que você preside, 250 empresários, né? Com faturamento, inclusive, feito uma pesquisa recente, extremamente robusto dessas empresas. O que é que você vê, Falcão, como sendo o cenário baiano nesse sentido? Essa pesquisa acusou que 40% das empresas do grupo faturam acima de 100 milhões. Se você está considerando que nós estamos na Bahia, eu acho que esse, usando sua expressão, é um dado muito robusto. Então, o que é que nós temos hoje no Business Bahia como maior desafio? É nós, levar o conceito do Made in Bahia para que as pessoas privilegiem produtos e serviços baianos, para que elas entendam o conceito, para que elas entendam que a cada momento que elas privilegiam produtos e serviços baianos, elas estão gerando emprego e renda em nosso estado e, por que não, acreditar na nossa, que eu chamo de baianidade empresarial. Perfeito. E aí, Falcão, aproveitar a sua grande experiência, e a gente tem feito isso, é um novo quadro que a gente está trazendo para dentro das nossas entrevistas dentro do Band Empresarial, que é um ping-pong, que eu vou fazer com você, porque é uma pergunta em que você tem capacidade total de poder estar respondendo esse ping-pong. Eu estou achando que eu não vou gostar disso. Vai gostar, tenho certeza, e vai instruir bastante, porque esse é um modo de pensar, não tem certo, não tem errado, é um modo de pensar em cima desse ecossistema. Vamos começar. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Empresa tradicional ou startup? Empresa tradicional. Digital ou presencial? Presencial. Boa. Inovação ou tradição? Tradição. Investir em tecnologia ou na equipe? Investir em tecnologia. Investir em marketing ou no produto? Pode ser 50% de investimento em cada um? Pode. É uma pergunta. É uma resposta. 50%. Estão dizendo que não pode, não, mas a gente pode. Agora me diga o seguinte. Risco calculado ou planejamento 100% seguro? Risco calculado. Networking com parceiros ou clientes? Com parceiros. Evento presencial ou híbrido? Presencial. Boa. Mais importante, conteúdo ou forma de apresentação? Forma de apresentação. Sustentabilidade ou lucro imediato? Sustentabilidade. Liderança autêntica ou liderança estratégica? Bom, se eu dissesse estratégica, eu estava negando o meu próprio estilo, então autêntica. Criatividade ou execução? Criatividade. Pequenas empresas ou grandes corporações? Mais uma vez, eu diria médias empresas, mas já que você não está me dando essa oportunidade, estou na Bahia, pequenas empresas. Novo mercado, mercado consolidado? Mercado consolidado. Investir em novas oportunidades ou manter os investimentos existentes? Com esses cabelos platinados hoje, manter os investimentos existentes. Falei a mesma coisa, depende com quem para quem você está perguntando, qual a idade? Não é verdade? Crescimento rápido ou sustentável? Sustentável. Empreendedorismo solo ou em equipe? Em equipe. Boa, Falcão. Isso aí é o que a gente quer, veja uma experiência, mas você vai ver, a gente vai perguntar isso para outras pessoas que podem vir com respostas às vezes distintas até pela experiência que cada um está vivendo. Falcão, eu queria que você fizesse a última convocação aí para que as pessoas pudessem participar, o empresário que inclusive não veio aqui no lançamento, para participar do Summit de Negócios. O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 não é um evento, não é uma feira. É uma celebração da economia baiana. É isso que nós queremos que os empresários baianos que acompanham o Band Empresarial entendam. É um momento único de network, de relacionamento, de você conhecer novas pessoas, fazer novos negócios e saber de uma forma multissetorial o que está acontecendo na economia do nosso estado. Se o ano passado foi um sucesso, espere em 2025 que vai ser ainda melhor. Melhor. 5 e 6 de novembro de 2025, Summit de Negócios, Centro de Convenções, iniciativa aí do nosso querido grupo Business Bahia, presidido por Carlos Falcão. Só Azevedo Filho, fique com a gente. A Zoom Brasil é organizadora de eventos corporativos, a gente tem muita expertise nisso. O Falcão tem um super relacionamento, também faz os eventos. A Zoom Imagem, a gente está nessa área de eventos.
mas é sempre um frio na barriga, principalmente um tipo de evento que é para ficar. É um evento de calendário, não é só uma vez que a gente vai fazer. A ideia era criar, de fato, a história, a narrativa, e ter anos e anos de evento acontecendo e ter a audiência, né? Então eram muitos os desafios naquele dia quando a gente anunciou aqui. É claro que quando nós anunciamos aqui, a gente já estava com todo o evento pensado na cabeça, a gente começou a vender, a disponibilizar e comercializar as cotas de patrocínio e os estandes. Mas a grande dificuldade, o grande desafio desse evento era o quê? A audiência. Tinha que ser uma audiência muito qualificada. Não adiantava a gente entregar um evento bonito, um evento com conteúdo bacana, se a pessoa ia chegar lá e ela não ia ter relacionamento, ela não ia fechar negócio, ela não ia ter networking. Então, o principal ponto desse evento é o networking. A gente tem que entregar networking qualificado, a gente tem que ter uma audiência qualificada. E agora com Paula Lacorte, da sócia da Zoom, que vem a ser a empresa que vai correr atrás de toda a maquinária para acontecer o Summit de Negócio. Eu brinco com o Falcão dizendo o seguinte, ele fica com essa parte, engajar os empresários, mas quem faz o detalhamento tá aqui, ó. Você tá aqui com a gente, Paula, aqui falando com o Band Empresarial. Me fala um pouquinho, como é que tá a expectativa para esse segundo Summit? Prazer imenso falar na Band Empresarial, muito bacana. Bom, a expectativa está super elevada, porque a gente já fez uma entrega de sucesso em 2024, né? Foi acima de todas as expectativas, na verdade, e vai ser um desafio, porque a gente tem que entregar, em termos de estrutura, algo mais impactante, para que seja a chegada do participante, para que ele se impacte, ele tenha aquela primeira experiência visual, porque começa assim, né? Exato. A gente tem que pensar muito na jornada do participante. Quando ele chega, qual vai ser o primeiro impacto causado? Porque é o cartão de visita do evento, né? Ele chegou e falou, nossa, eu estou me sentindo muito bem aqui, que experiência incrível. O visual é o que conta primeiro. Aí ele vai fazer toda a jornada, vai andar, então a gente pensa nisso também. Como é que vai ser a jornada dele lá dentro? Ele precisa ser impactado por todas as marcas que estão de alguma forma ali dentro, seja expondo em stand, seja patrocinando, seja na cafeteria, porque a gente faz patrocínio de todos os espaços ali, Perfeito. né? Então tem algumas cotas de patrocínio que são diferentes, são personalizadas, que trazem de fato experiência e não só dentro de um stand. Então essa jornada que ele vai fazer, ele vai ser impactado por todas as marcas, isso é obrigação nossa, é uma visão nossa de organizador de evento, fazer isso. Então ele vai se sentir bem, ele vai ter uma experiência incrível de jornada e as empresas que estão ali também vão ter essa visibilidade de marca. Perfeito. Tudo isso precisa ser pensado nos mínimos detalhes. Então a gente começa com a planta arquitetônica do evento e a gente tem uma troca de espaço, né? A gente fez ali no armazém que super deu certo. Sobre isso, ou seja, é bem legal que aconteceu, mas agora, digamos assim, a barra subiu, né? Porque Pois é muito é. mais espaço, muito mais entrega que tem que ser feita. E o desafio fica muito maior, né? Mas está em boas mãos. Mas me fala o seguinte, falar sobre desafio. E aí como é que está o mercado baiano, você que tem a Azul, que roda não só a Bahia, Brasil, mundo, e aí como é que vê o engajamento do empresário nesse tipo de investimento, onde ele vai estar lá, de alguma forma, expondo a marca dele e tendo que trazer, de alguma forma, a troca, né? Ou seja, como Sim. interagir com esse público. Sim. Ainda não eles ainda não estão acostumados, o baiano, a investir um dinheiro alto em eventos, né? Mas a gente está criando essa questão de fazer com que isso é um investimento, na verdade. Então, o patrocinador, o expositor, ele precisa entender o valor agregado a isso. Ele vai investir o dinheiro, mas ele vai ter uma super visibilidade de marca. E por isso que eu falei ali do networking. Esse é o principal, né? Tudo bem, ele quer assistir uma palestra bacana, ele quer ter insights para o próximo ano, porque a gente está sempre fazendo o evento no final do ano, né? Para ter insights para o ano que vem, esse empresário vai ter insights. Mas não é só isso, ele precisa ter o networking, esse é o principal. Uma coisa, Paula, que me chama a atenção é o seguinte, é entender, gente, que existe, como Paula definiu muito bem, não é um evento, é um movimento, que ele acontece durante
o evento, antes do evento, até para preparação, no evento e pós-evento também. Pós-evento. Muita coisa pode acontecer a partir daquele evento, não é? Exato. A gente está muito alinhado com o Business Bahia, muito alinhado com o objetivo central do selo Made in Bahia, né, que é a valorização dos produtos e serviços baianos. E aí o nosso evento ele vem para fazer o fechamento de fato disso. E por isso que eu falo que não é só um evento, é um movimento, é uma celebração da cultura, da economia da Bahia, é a união dos empresários, é a união dos empresários com o poder público, é esse movimento para que todos queiram alavancar cada vez mais o nosso estado. E aí, gostando? Mas tem muito mais. Fique com a gente que a gente vai rapidinho ali e volta com muito mais conteúdo do ambiente empresarial. Só Azevedo Filho, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial agora na 4ª temporada, aqui do Summit de Negócios no Bela Nápoles. Fique com a gente. Vocês estão fazendo está bem alinhado com o que nós estamos querendo fazer dentro da Bahia Invest, dentro do governo do Estado, que é melhorar as condições de vida, no caso de Salvador, no caso do Estado da Bahia como um todo. E agora vamos conversar com um dos palestrantes aqui no lançamento do Summit de Negócios feito pelo Business Bahia. O presidente da Bahia Invest, Paulo Guimarães, um amigo do mercado empreendedor e com certeza trazendo novidades que ele vai falar aqui pra gente. Paulo, bem-vindo ao nosso Band Empresarial. Muito obrigado pelo convite. Paulo, me diga o seguinte, quais são os segmentos que a Bahia Invest começa a olhar e ver como sendo o grande caminho agora que está precisando desse apoio desenvolvimentista? Olha, a gente tem na Bahia diversos setores que têm grande potencial de crescimento. Hoje a gente fala muito dessa questão de transição energética, transição justa e etc. E a Bahia talvez seja o estado do Brasil que melhor reúne oportunidades e recursos naturais para essa transição. Seja muita água, vento, sol, terra, né, para poder fazer isso. E uma produção agrícola muito grande. Então a gente tem a oportunidade, juntando tudo isso, se tornar um estado que produza combustíveis renováveis, produza produtos verdes, processe minérios, e isso justamente no interior do estado, onde a gente pode agregar valor e gerar emprego. E, consequentemente, a gente tem, em função disso, serviços sendo demandados. Então, serviços onde hoje a gente não tem, né? Então, eu costumo chamar a atenção de que quando a eólica começou na Bahia, questão de 12 anos atrás, certos municípios não tinham nada. Isso foi subindo, as pessoas dizem, olha, esse município foi totalmente reformulado em função disso. E aí, nós temos um outro setor que não está ligado necessariamente à indústria, que é um setor que vem crescendo muito na Bahia, que é o setor de turismo. O setor de turismo, pra você ter uma ideia, no ano passado a Bahia recebeu metade de todos os turistas internacionais que vieram para o Nordeste do Brasil. Caramba! E só faz aumentar o número de voos internacionais que a Bahia recebe. Parabéns ao nosso secretário Nosso Maurício. secretário Bacelar, fantástico ele. Então a gente tem hoje os voos da Air France. A Air Europa vai aumentar a frequência delas agora a partir de junho, e isso vai alavancar o quê? Novos investimentos em turismo, em hotelaria, além do investimento mais significativo industrial que a gente tem na Bahia hoje, talvez no Brasil, que é a implantação da BYD. É a primeira fábrica da BYD fora da China, é uma fábrica imensa. E eles pretendem fazer disso aqui ponto para a produção para o mercado nacional e para o mercado internacional. E Paulo, neste caso específico, já você tocou aí BYD, eu sempre me deparo muito com a ideia de como dar vazão, ou evasão, a tudo isso que de alguma forma demanda, seja de chegada de produto, seja de saída do que a gente aqui agregar. Como é que está essa questão dos portos, que eu vejo que é um ponto que você olha com muita atenção? Nós estamos muito interessados em desenvolver a área portuária da Bahia. Nós temos o Porto de Salvador, que está consolidado como um grande porto de contêineres.
Mas nós temos o Porto da Bahia Invest, que é o antigo Porto da Ford, que fica na Baía de Aratu, que nós vamos fazer uma licitação agora no meio do ano para a concessão da operação do porto. Estamos tentando negociar com outros empresários da região para aumentar o porto e fazê-lo um porto ainda maior. Nós temos o Enseada, do outro lado da Baía de Todos os Santos, que já opera como porto e agora vai poder operar também na construção de navios. E nós estamos vendo também outras oportunidades de aumentar a infraestrutura portuária da Bahia. Mas um outro aspecto importante que nós estamos preocupados é a questão das ferrovias. Não adianta ter o porto se eu não tenho como a carga chegar ao porto. Então há uma luta muito forte hoje para que o governo federal faça uma licitação para um novo operador para a ferrovia Centro-Atlântica, que não está em condições operativas hoje. A gente precisa resolver a questão da FIOL, e isso passa pela solução da questão da BAMIN, que foi afetada pela guerra da Rússia com a Ucrânia, e isso implica em resolver a questão do Porto Sul também. Então, a gente destravando essas questões, a gente vai ter capacidade de trazer via ferrovia para os nossos portos a produção do Oeste, a produção de combustíveis que o Oeste vai ter nos próximos anos. Então, a gente fazendo essa resolução de problemas, a gente consegue superar o gargalo logístico que nós temos. E aí, evidentemente, que o governo não tem equipe nem recurso para poder fazer tudo isso sozinho. E daí eu sou um incentivador muito forte, Paulo, da ideia da PPP, das parcerias público-privadas. E como é que você está? Eu acho que você, talvez os grandes especialistas que tem aqui nesse nosso rico estado, porque é um estado rico em parcerias públicas e privadas. Como é que você está vendo esse número de projetos e como esse empresário pode se juntar aí ao que você tem concebido? Esses projetos todos que o estado tem desenvolvido de infraestrutura nos próximos anos, e aí não só infraestrutura logística, mas também outros tipos de infraestrutura, como a questão da Fonte Nova, a questão de saúde, etc., tem demonstrado que essa parceria pode prover melhores serviços públicos para a população. Então, por exemplo, na área de saúde nós temos diversos exemplos de empresas operando hospitais públicos, transformando esses hospitais em hospitais de excelência, como é o caso do Hospital da Mulher, como é o caso do Hospital Ortopédico, como é o caso do Hospital do Subúrbio. O próprio PPP de imagem, que hoje abriga, está presente nas nossas policlínicas, trazendo procedimentos de alta complexidade para outros locais do estado, que não apenas a região de Salvador. E então a gente pretende continuar desenvolvendo projetos de parcerias público-privadas. Então, nós temos parcerias público-privadas agora também para equipamentos da área de turismo. Nós temos agora, que é o caso das marinas, é o caso da rodoviária de Lençóis, etc. Nós temos a perspectiva de tentar fazer PPPs também para o centro da cidade do Salvador, o centro histórico. A questão de resíduos sólidos, que é uma questão crítica que precisa ser feita. Então, tudo isso está sendo desenvolvido nessa ótica de fazer concessão, de fazer parceria público-privada, porque as que a gente tem até hoje demonstraram que tem tido sucesso e a gente tem conseguido manter a qualidade do serviço à população. Ou seja, hoje você tem orgulho de entrar no metrô de Salvador. É um metrô que está sempre funcionando em dia, é um metrô limpo, é o segundo maior metrô do Brasil hoje, deve caminhar para o Campo Grande também. Então, o VLT vai sair, já está em construção, e isso melhora as condições de vida da população. A população de Salvador é uma população que sofre muito com essa questão logística, então a gente precisa resolver isso também para a população. E aí vem de novo, e última pergunta, Paulo, porque eu sei que você na presidência ainda tem que fazer todas as vezes, como está aqui, por exemplo, no nosso banco empresarial, mas eu vejo uma equipe dentro da Bahia Invest extremamente rica, né, do ponto de vista de pessoal, e que desenvolve um trabalho fantástico, e tem que ficar o tempo todo antenada, porque todos os momentos há modificações e precisa se antenar para atender diversos tipos de negócios, que vai desde aeroporto a, como você falou, residência no Pelourinho, no centro histórico, a porto. Não, a equipe é altamente qualificada e ela precisa crescer, porque nós temos muitos projetos para avançar. E tem uma coisa que eu não cheguei a mencionar, que eu acho muito importante, é o seguinte: nós estamos, nesses próximos anos, passando por uma transição, que vai ser a transição do fim da guerra fiscal. Ou seja, a partir de 2033, nós não vamos poder mais dar incentivos fiscais, que foi no que muita gente se baseou para investir na região Nordeste. Então, nós vamos encontrar outras formas de apoiar projetos para que a gente continue sendo atrativo.
E a Bahia Invest, na discussão que nós temos tido dentro do governo do estado, vai ser um elemento essencial para que a gente consiga continuar trazendo parceiros para cá, para investirem para aqui para que a gente possa gerar emprego, porque por mais que a Bahia seja uma das maiores economias do país, a maior do Nordeste, ainda é um estado desigual, ainda é um estado em que a gente tem que trazer a população para melhorar as condições de vida, de educação, de saúde, de alimentação, de emprego, de tudo. Não tenho dúvida, e vejo que o Centro-Oeste está produzindo, a região de Matopiba toda por ali, o que gerou, e a gente fica olhando unicamente, como já citado por você, Paulo, aquela região de Barreira dos Eduardo, mas existe um vasto histórico de que, com melhorias do ponto de vista industrial, de investimento, enriquece a população e evita, inclusive, o êxodo rural e todo mundo caminhar, demandando muito das nossas cidades. Então, a você, um bom trabalho e que a gente possa estar sempre presente aqui no nosso Band Empresarial, apoiando qualquer iniciativa que você precise. Com certeza, vocês são muito importantes, eu agradeço muito a oportunidade, eu continuo à disposição para outras vezes que você quiser me convidar para conversar aqui com você. E agora, com outro palestrante que participou aqui do lançamento do Summit de Negócios do Business Bahia. Meu querido amigo, diretor-presidente da Salvador APAR, empresa junto aqui à Prefeitura de Salvador, Marcos Lessa. Prazer estar com você, finalmente aqui em nosso Bahia Negócios. Verdade, o prazer é meu, né, em estar podendo participar aqui com você, desse movimento que você faz com a economia baiana, como você articula, movimenta, mostra as oportunidades, mostra os caminhos, né? Porque até por ter sofrido vários deles, os cabelos brancos, né? Trazem isso, né? Então, eu acho que é um prazer estar aqui nesse momento, aqui com você, à sua disposição. E Marcos, começar primeiro parabenizando pela exposição que você fez aí, ou seja, uma empresa uma agência relativamente nova, 2 anos, já com entrega bastante vultosa, como você mostrou aí, questão da Orla de Salvador. Então, de novo, vários projetos. Então, primeiro é parabenizar, porque é um trabalho duro, com certeza, na mão de pessoas competentes, não é toda a equipe. Mas me diga que você pudesse passar aqui para o nosso querido telespectador alguns pontos que você acha de merecimento, começando pela Orla. Primeiro, Azevedo, assim, é muito importante dizer a vontade que o prefeito Bruno Reis tem em trazer a iniciativa privada para Salvador. Depois de muitos anos fazendo investimento na infraestrutura pública, chegou a hora de trazer a privada para desenvolver negócios através da infraestrutura pública existente e das que estão por vir. Então, assim, a Salvador Par, como você falou, é uma empresa muito nova, tem 2 anos e meio aproximadamente. A gente veio estruturando ela e, ao mesmo tempo, maturando projetos, desenvolvendo projetos. Foi uma solicitação do nosso prefeito de Marcos, vamos pegar o que existe de infraestrutura pronta, trazer o privado para explorar, para prestar o melhor serviço social possível. E aí a gente vai falar de um assunto que é atual agora, assim, e que nós vivemos durante muitos anos sem poder desfrutar a Orla de Salvador com a infraestrutura adequada que Salvador merece. Todos nós fomos frequentadores ali das praias, Barraca de Jajá. Olha só, Barraca de Jajá, do Sesc. Então, e agora a gente assina com a Orla Salvador, que é um braço da Orla Brasil, que detém a concessão do Rio de Janeiro. Orla Rio foi a vencedora do processo licitatório, mais ou menos 3,5 km de praia, com mais de 30 quiosques em operação, sendo quiosque de conveniência, restaurante, vai cuidar do ambulante da praia no sentido de não só capacitá-lo, entregar equipamento, ajudar na logística. O ambulante não vai precisar mais chegar lá com aquilo tudo carregado, montar, desmontar, vai ter guarderia para ele na frente da praia, vai ter capital de giro, ele não precisa mais comprar, ele vai ter capital de giro, vai ter guarderia para os equipamentos. Então, e um olhar ampliado da capacidade para o cidadão soteropolitano e para o turista de Salvador experimentar o que entende melhor, que é a nossa grande orla, né? Então vai ser um grande passo que a gente vai dar assinando esse contrato na sexta-feira agora. Isso é um trecho da orla. A ideia, Marcos, é que a gente possa expandir isso que vai ser feito. Perfeito. Esse trecho vai da boca do rio ali, da antiga sede do Bahia. Saindo da antiga sede do Bahia, hoje a gente tem um food truck, tem umas quadras poliesportivas, quadra de tênis, vai dali até a terceira ponte. Nós já estamos fazendo agora um segundo lote, que é o lote que vai da terceira ponte até o antigo Casquinha de Siri, já está em obra.
e a gente está finalizando para abrir mais esse lote no processo licitatório. A ideia é, dando certo essa operação, que a gente venha abrindo outros lotes ao longo da costa de Salvador. E Marcos, outro ponto que incomoda muito o baiano, do ponto de vista principalmente empresarial, é o que a gente vê claramente já também, você citou, o movimento lá do nosso centro histórico que está acontecendo, já algumas movimentações, como também na nossa Baía de Todos os Santos. Dá um rápido spoiler aí para o nosso telespectador. O centro histórico é um patrimônio nosso, né? Assim, quem viveu no centro histórico e quem gostaria de continuar vivendo com aquele patrimônio arquitetônico, cultural e religioso, entende a importância do que a gente começa a fazer. Vamos lá. Desde há mais ou menos 8, 10 anos atrás, iniciou-se na gestão de ACM Neto um trabalho de revitalização de equipamentos âncoras, equipamentos importantes para Salvador. Então nós tivemos lá a Cidade da Música, nós tivemos aí o Arquivo Público recém-inaugurado pelo prefeito Bruno Reis. Casa do Carnaval. O Mercado Modelo com o Museu Subterrâneo, que está um sucesso. Mais recentemente, a restauro e reforma do Elevador Lacerda, que está um espetáculo. Toda a reurbanização da Conceição da Praia. E aí tem uma questão super importante, que é o poder público fez muito investimento, mais de 1 bilhão investido aí, mas está faltando atrair o privado. Como é que você atrai o privado? Você atrai o privado principalmente através de incentivos fiscais. Então todas as secretarias do município trabalharam em conjunto para buscar uma solução que facilitasse o investimento das empresas no desenvolvimento ou na recuperação do centro histórico, e aí surgiu um belo de um produto. Eu tenho falado, você que conhece o mercado imobiliário como ninguém, já conhece na palma da mão o Renova Centro. Maravilhoso. O Renova Centro é uma oportunidade, não existe no Brasil. Eu estava na sexta-feira com o prefeito de Goiás, que esteve aqui em Salvador, falando sobre o Renova Centro. Eu estava na Umabel, eu estava há mais ou menos 30 dias atrás participando de uma palestra em São Paulo, no P3C, em conjunto com o braço de São Paulo, das PPPs e concessões, discutindo o que a gente está fazendo aqui, e eu estou percebendo que o mercado brasileiro começa a enxergar isso aqui como um modelo de negócio. Nós já temos quase 10 projetos aí aderindo ao programa Renova Centro, e para quem não sabe, eu vou aproveitar para fazer um pequeno resumo aqui, Azevedo, que eu acho que é importante. Se você, empresário, comprar um empreendimento, comprar um prédio, comprar um casarão no centro histórico, você vai ter a possibilidade de, pelo valor do imóvel que você comprou, receber 50% do investimento da compra em créditos fiscais. Créditos fiscais que podem ser utilizados no pagamento do IPTU, do ITIV e, o mais importante, do ISS, que é um imposto extremamente líquido. Com mais uma vantagem ainda, você pode comercializar essa carta de crédito com terceiro. Se você não tiver a necessidade de consumir, você vai comercializar esse crédito com terceiro. E os 10 anos de IPTU? 10 anos de isenção de IPTU, 2% de ISS no período da construção, o não pagamento do ITIV em 3 operações, na compra que você faz do imóvel, na parte do empreendedor e na venda desse empreendimento, na incorporação e na venda, e mais 50% de crédito fiscal para o investimento que você fizer nesse imóvel. Você comprou um imóvel de R$1 milhão, teve 50% de crédito, gastou mais 2 milhões, vai ter mais a possibilidade de até 50% de crédito, mais 1 milhão de crédito fiscal, no mesmo modelo que eu falei anteriormente, comercializando com terceiros, com alguns pré-requisitos. Então, eu queria aproveitar aí, Azevedo, assim, sua audiência. Eu sou um fã do Renova Centro e adorei você trazer esse assunto, porque é um assunto que a gente vem recorrentemente falando. Já, inclusive, conversei com Giovana, a secretária, para poder também conversar sobre isso. E, Marcos, eu vou lhe convocar aqui, porque o nosso tempo está encerrando, mas vou lhe convocar aqui para que a gente possa fazer um especial do Band Empresarial, trazendo todos esses equipamentos, que a gente não falou de Baía de Todos os Santos, não falou de centro de convenções, não falou de muita coisa que envolve a Salvador Pai, que com certeza você vai nos ajudar muito a dar socialidade a esse tipo de negócio, que é o que a gente precisa. Vai ser um prazer, Azevedo. A gente está com quase 23 projetos em andamento. Conseguimos aí agora fazer a licitação da Orla em apoio à CEMOP. O Alexandre Tinoco foi o secretário que ficou à frente de todo esse processo,
fez uma transição agora de secretaria e finalizando agora com o Décio, que é também um grande parceiro, que está hoje como secretário da CEMOP. O papel da Salvador Para aqui é apoiar o Poder Executivo, apoiar o prefeito e suas secretarias na estruturação de projetos em conjunto com a iniciativa privada que tragam investimento para Salvador e benefício para a sociedade. Vai ser um prazer imenso estar com você. E aí, gostaram? Muita coisa, né? Seja no Estado, seja na Prefeitura, muitos projetos que, seja você empresário, cidadão, tem que se inteirar e saber. E esse é o propósito do Band Empresarial. Agradeço a cada um dos patrocinadores, agradeço por demais a sua audiência e vamos a essa 4ª temporada que vai estar repleta de bons assuntos. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.